Você está com dificuldade no seu relacionamento afetivo? Você está em busca de um relacionamento afetivo? Então fica aqui até o final desse vídeo. Eu me chamo Alisson Maia, eu ajudo pessoas a manifestar seus sonhos e objetivos de vida a partir de uma reprogramação mental. Nada melhor do que fazer um vídeo num lugar que inspira o amor. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais que tem é o amor. A energia que cria, que move, que faz com que o ser humano sinta-se feliz, sinta próspero, se sinta em união com o Criador. E eu tô aqui em Monte Verde, eu acabei de ficar noivo, estou muito feliz e agradecido pelo meu noivado. E aí eu falei assim, olha, eu vou falar um pouco sobre relacionamento afetivo. Porque quando eu trato sobre lei da atração, eu sempre quero falar um pouco com os meus clientes, com vocês que aqui estão inscritos nesse canal. Se você não é inscrito, já vou pedir para você se inscrever aqui, deixar seu comentário sobre como anda o seu relacionamento afetivo, se você tem, se você não tem, se ele está positivo, se ele está um fracasso, se você vê saídas ou não. Vamos bater um papo geral nisso aqui. Bom, primeiramente eu quero contar como que eu manifestei esse relacionamento afetivo que eu tenho hoje. Vocês já viram nas séries aqui de vídeo que eu fiz em 2021 sobre como se tornar sobrenatural? O livro do Dr. Joy, onde você acessa o campo quântico e ali você entrega os seus pedidos para que eles possam acontecer na sua realidade. Quando eu fiz a meditação do campo quântico, quando eu fiz os pedidos, quando eu coloquei a intenção com emoção elevada, eu conheci minha noiva. Mas antes de eu conhecê-la, uma coisa que é muito importante para você que está em busca de um relacionamento afetivo. Eu tenho percebido vários desses treinadores, desses gurus do marketing digital ou gurus de desenvolvimento pessoal, falando sobre como você pode atrair a pessoa amada, como você pode criar ela na sua realidade. Eu entendo que é o seguinte, o relacionamento afetivo, o amor por si só, ele já é uma bioquímica. A pesquisadora Ellen Fish já demonstrou que o amor é químico. Você coloca, é como se fosse uma forma de bolo. Você tem que ter X% de dopamina, de serotonina, de endorfina, de dopamina, até mesmo cortisol tem que ter no relacionamento. Só que leva-se um tempo para construir aquele relacionamento. Então, quando se fala em relacionamento afetivo, digamos que você pode seguir, metaforicamente falando, dois caminhos. O primeiro caminho, que é um caminho doloroso, que deixa marcas destrutivas, é quando você conhece a pessoa, você não chega na essência dela e já vai logo tendo uma relação sexual com a pessoa. Ali, o que acontece contigo? Você já abre caminhos neurais que pegam simplesmente pelo ato sexual, pelo prazer carnal. Você não liga no seu mental, você não liga no emocional, você não acessa de fato quem a pessoa é. E às vezes, se você apega por aquela química sexual, você pode sofrer consequências. Eu já tive clientes que eu expliquei sobre isso, falei sobre o que aconteceria se entrasse por esse caminho, e a pessoa quis pagar o preço. E falo mais, era uma mulher que em menos de 48 horas conversou com a pessoa, conversou assim sequencialmente e tal, chegou a construir mentalmente num diálogo assim, um diálogo emocional de estímulo e respostas, é uma relação, falou, nós vamos ter família, não sei o quê, isso, que ela tinha recém-divorciada, ele também recém-divorciado, os dois com marcas dolorosas dos antigos relacionamentos, e optaram nesse primeiro encontro já ter o ato sexual. Isso desencadeou nela, pelo menos, assim, um efeito catastrófico, onde travou o ciclo menstrual, ela começou a ficar com o corpo inchado, várias coisas. Agora nós estamos tendo que rever toda essa questão. Já cheguei na raiz do problema com relação ao relacionamento afetivo, estou corrigindo a, toda a construção que eu falei para ela não ir, e ela quis pagar o preço para ver se era verdade, se era assim, e infelizmente deu ruim. Então, assim, eu, se fosse você,
não fazia dessa forma, porque isso de fato deixa marcas dolorosas. Salvo se você tiver uma conexão muito grande com a espiritualidade, onde você consegue perceber quem de fato é o outro. Se você tiver um feeling maior, tipo de 15 segundos, você já consegue perceber se a pessoa é ou não é, para ter uma relação afetiva. Você consegue, mas isso leva-se tempo, a pessoa tem que estar preparada para isso. Lá do outro, o lado que produz a bioquímica, como que funciona essa questão? Sabemos que quando você conhece uma pessoa, primeiro, chama ela para um jantar, chama ela para um café, chama ela para um bate-papo, onde ali vocês vão o quê? Se conhecer. Se conhecer, e ali naquele primeiro momento, vocês vão conversar de assuntos do cotidiano, de ambos, sendo que tem que haver o diálogo de estímulo-resposta. Ela fala alguma coisa, você fala outra, ele fala alguma coisa, você fala outra e vice-versa. Para ir no estímulo e resposta, como sendo um diálogo. Você não pode só escutar, nem só falar. Tem que ser uma via unilateral, tipo bilateral, quer dizer, onde você fala algo e a pessoa responde e ela faz uma pergunta, então de estímulo e resposta. Para vocês começarem a ligar no campo mental. Depois vocês vão tratar de assuntos mais pessoais. Quais são os seus gostos? Quais são os gostos da pessoa? E quando você, por exemplo, eu gosto dessa área do desenvolvimento pessoal. A minha namorada gosta da área de marketing. Então, como que a gente comunica? Como que é a nossa comunicação? Eu estudo sobre marketing para entender a linguagem dela e ela estuda sobre desenvolvimento pessoal para entender a minha linguagem. E aí nós dois comunicamos de uma maneira fluida. Não porque senão, se ela ficar só falando de marketing me ensinando, é como se eu tivesse só um monólogo, só escutando, não tendo uma resposta. E a mesma coisa do lado dela. Se só eu falasse sobre a lei da atração e ela não falasse nada, seria tipo eu simplesmente ensinando algo. E não convém, tem que ser bilateral. Feito isso, ligou na parte pessoal. Ali você liga no campo mental entre você e a pessoa. Começa a ter aquele estímulo. Depois disso, vocês vão passar por assuntos mais, que eu posso dizer, confidenciais. O que vocês já passaram ao longo do tempo? Como que foram os seus outros relacionamentos? Como que foi a sua família? Aí vocês começam a ter assuntos mais cotidianos. Aí, nesse aspecto, vocês vão falar sobre família, sobre filhos, sobre locais de trabalho, sobre viagens. Vocês vão conversar de tudo um pouco, ver o que o outro pensa sobre relacionamento, sobre criação de realidade, sobre tudo isso. Porque se vocês não comunicarem de uma maneira mais profunda, como que vai fazer? Se vocês não tiverem profundidade, se vocês não alinharem os sonhos, os objetivos de vida, o propósito, direção, há uma tendência de vocês se perderem ao longo do caminho. E se vocês se perderem ao longo do caminho, isso pode atrapalhar. E não é bom para o relacionamento. Feito isso, vocês lembram? Até agora eu não falei de toque físico. Eu simplesmente falei de você ligar no assuntos cotidianos, assuntos pessoais, assuntos emocionais. Depois vocês vão para o toque físico. Alisson, em quanto tempo que eu vou levar isso? Geralmente, para você chegar na essência da pessoa, você vai levar em torno de 200 horas de conversa, de estímulo e resposta, para a pessoa possa trazer para você tudo aquilo que está debaixo. Porque geralmente o homem, ele tende a fazer o quê? O homem chega lá todo pomposo, é como se fosse o cavaleiro preso dentro da armadura. Você vai ter que o quê? Soltar a armadura do cavaleiro, que muitas das vezes está presa. Tem até um livro muito interessante que se chama O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura, que eu recomendo vocês a lerem. Por que você tem que soltar a armadura do cavaleiro? Para que ele possa te mostrar verdadeiramente quem ele é, como ele pensa, como ele age, o que ele pretende, como é a relação dele com os pais, como é a relação dele no trabalho, como é a relação dele com as pessoas. Porque isso tudo interfere quando você for assumir esse relacionamento. Você tem que ir tirando o quê? As peças da armadura, seja do homem, seja da mulher pelo qual você escolheu,
se relacionar. Feito isso, vocês vão para o toque, né? Tirou as armaduras, vocês vão para o quê? Para o toque físico. E o toque físico, eu não estou dizendo que vocês já vão deitar e dormir na cama, não. Aperto de mão, abraços. Olha, é como se fosse o namoro à moda antiga, onde você e o seu parceiro sentava e ficava na sala dos pais, geralmente no pai da mulher. E ali começava todo o encanto, toda a verdade, todo o poder de entendimento, diálogo e formação da bioquímica do amor. Então, depois que você passa por essas 4 fases, é que aí então você pode optar por fazer toda a selagem espiritual, ou seja, o casamento, e consequentemente aí você pode ir para a relação sexual. Geralmente, as pessoas não esperam essas fases. O ideal é você passar essas 4 fases, conversar do cotidiano, conversar assuntos pessoais, conversar com confidências, toque físico, para depois você ter a ligação sexual. Porque na hora que você faz sexo, você está entrelaçando quanticamente ainda mais com aquela pessoa. Com o mental você já começou, com o emocional você já entrelaçou, e agora o ato sexual, ele, como se diz, é quase se fosse a chancela. E aí chancelou ali, você está ligado em todos os chakras, as energias masculina e feminina de ambos estão sendo transmutadas, sendo trocadas, e essa troca energética ela é muito poderosa, porque ali é criação. E aí essa energia de criação é geralmente onde que, se você não fizer bom uso, se você não estiver bem consigo mesmo, é onde que vem os efeitos colaterais. Então, assim, basicamente, para você ter um relacionamento, é assim. Só que, o que é importante também? Você saber o que você deseja de um parceiro. Quais são as qualidades? Quais são as características físicas? O que você pretende de um parceiro? Você pretende de, por exemplo, sempre falo, olha, procure um homem temente a Deus, que seja provedor, que seja protetor, que dá a sua vida pela sua esposa, que quer ter uma família, construir filhos, compartilhar sonhos, fazer viagens. Um homem que de fato venha a prover pela sua vida, pela sua segurança, pela tua família. Então isso é muito importante quando você, mulher, for escolher um parceiro ideal. Já você, homem, o que você tem que olhar numa mulher? As virtudes. Por exemplo, tá vendo essa cabaninha aqui, ó? Cadê? Tem uma cabana logo aqui atrás. Minha noiva está lá. E ela está lá o quê? Trabalhando. Trabalhando assim. Hoje ela está trabalhando provavelmente no material que a gente vai vir a produzir para vocês aqui. Então isso é muito importante também. Por que que é importante? Para que você possa entender que uma mulher ela tem que edificar o homem. A gente está aqui nesse momento de prazer, de desfrute, tiramos aí 3 dias para poder descansar um pouco a cabeça, mas acaba que a gente se sente inspirado a fazer vídeos como esse para você entender a importância de um relacionamento. Porque assim, o relacionamento afetivo, ele está no segundo degrau de Maslow. O primeiro degrau é sobrevivência, onde ali a pessoa quer alimentação e subsistência. Depois ele vai para o quê? Para procriação. E procriação se fala de relacionamento afetivo. Porque tanto o homem quanto a mulher parece que eles necessitam de um complementar. Não necessitam daquilo que te falta, mas de um complementar. E a mulher, ela, quando você escolher, homem, escolha uma mulher virtuosa que edifica a sua casa, que governa as suas governantas, que cuide bem dos seus filhos, que faz e acontece também, que te inspira, que te motiva, que te impulsiona a você, homem, a querer ir além daquilo que você já está. É tipo aquela mulher que te gera desconforto. Desconforto para que você possa produzir cada vez mais em prol da sua família, que coloca você para ir à caça à moda antiga. Então isso é muito importante no relacionamento. Só que para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei hoje, eu tive que olhar para os meus relacionamentos anteriores. E ao olhar para os meus relacionamentos anteriores, eu limpei todas as sombras. Eu fiz o divórcio energético para quê? Para liberar do meu campo eletromagnético todas aquelas pessoas pelos quais eu já tinha tido uma relação. E aí, ao fazer essa liberação, o meu campo ficou mais atrativo
eu senti mais energizado, mais contente, mais contemplado, e parecia que o meu poder pessoal estava elevado, tanto para o homem quanto a mulher. É muito importante desfazer vínculos afetivos anteriores. E quando o assunto é ressonância harmônica, né? As pessoas que fazem o uso da ferramenta ressonância harmônica falam o seguinte: quando eu comecei a fazer a ressonância, o meu casamento desabou, o meu relacionamento foi por água abaixo. A questão não é a ferramenta. Isso pode ser com a ressonância, isso pode ser com a terapia, isso pode ser com qualquer coisa, com o reiki, com o theta healing. A questão principal é, às vezes, o seu relacionamento foi construído num castelo de areia, sem base, sem fundamento. Você não passou por todo um processo de bioquímica para conhecer o seu marido, conhecer a sua esposa, e aí é onde vocês começaram a cair por terra. Ou, por exemplo, você começou a expandir muito a sua consciência e o seu parceiro não quis ir. Mas isso, assim, são raríssimos os casos. Mas ainda que você tenha expandido a sua consciência, você tem a obrigação de levá-lo, no sentido, se você for esposa, né, se vocês já forem casados, porque deixarão pai e mãe formará uma só carne. Você com seu marido é um, vocês estão em unidade de linguagem. Se não tiver unidade de linguagem, não é a terapia, não é a ferramenta, é você que não está sabendo transferir a informação e energia que vai fazer o seu marido caminhar na mesma direção que você. Então, assim, eu tô aqui para dizer que é possível sim ter um relacionamento próspero, duradouro. E eu sempre fico perguntando para as pessoas, seja meus clientes, seja do cotidiano, do outro trabalho, qual que é o segredo da longevidade de um casamento, de um relacionamento. Eu vejo muito flexibilidade, confiança, entendimento, diálogo e sempre o quê? Procurar compreender o outro, no sentido de que entender que cada um vem com o seu sistema de crença. E aí você vai entender que o sistema de crença dele é um e o seu é outro, e que vocês dois, em conjunto, têm que trabalhar para algo melhor. Então, aproveitando esse clima lindo, gostoso aqui de Monte Verde, né? Acho que vocês gostaram aí. Olha aí, vou mostrar bem aqui, ó. Bem interessante. Eu quero que deixe o amor no ar. Eu quero que você sinta cada vez mais amado, que você procure acessar essa energia do todo. Se você está naquele momento de solteiro, eu te sugiro que você sempre veja os seus relacionamentos anteriores, corte tudo o vínculo, corte o cordão de luz ou faça o divórcio energético para dissolver memórias, pensamentos, de sensação de dívida, compromissos, juramentos, promessas, porque assim, eu tô aqui nesse local maravilhoso e assim, pode ter pessoas que vieram aqui, como hoje a gente viu hoje, casais que brigam desnecessariamente. Então assim, e essas brigas, esses relacionamentos de muitos anos, até mesmo se você tem relacionamento com maior tempo, é interessante fazer esse divórcio energético. Quando você divorcia, você está simplesmente transmutando a energia densa, porque os runas falam que todos nós ficamos ligados por um cordão de luz. E com o passar do tempo, são tantas coisas que vamos vivendo entre amores e desamores, né? Entre compaixão e ódio, é que vai ficando pegajoso. Então, o divórcio energético é uma das funções para renovar os laços na mais perfeita ordem divina. Então, assim, mesmo que você esteja relacionando, queira continuar com esse relacionamento, é recomendado para quê? Para que você possa renovar e limpar toda aquela sensação, todas aquelas mágoas, todas aquelas emoções que ainda ficaram no seu campo decorrente desses anos que vocês estão em conjunto. Beleza? Então esse vídeo foi mais no sentido voltado para relacionamento afetivo, que você tenha muita luz no seu relacionamento, que o todo possa entrar e fazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade para que vocês caminhem na mesma direção e no mesmo propósito. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.